o reconheceram no partir do pão. Irmãos e irmãs, o Cristo vivo e ressuscitado caminha conosco. Eis que fomos convidados pelo Senhor ressuscitado para seguir com Ele onde quer que vá, celebrando nossa ação de graças ao Pai pela Páscoa do seu Filho Jesus, realizada na força e no poder do Santo Espírito. Assim como Ele caminhou ao lado dos discípulos de Emaús, Ele hoje caminha conosco, anuncia sua palavra e reparte seu corpo e sangue. É a vida do Senhor nos enchendo de vida nova. Com alegria, celebremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai, a força e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre presentes convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Muito bom dia para vocês que rezam conosco através das redes sociais. Eu acolho com carinho nesta manhã, neste terceiro domingo do nosso tempo da Páscoa, em que também nós vamos fazendo as experiências de Cristo ressuscitado na nossa vida. Portanto, hoje nós apresentamos ao Senhor o caminho de cada um de nós para rezar esse caminho. Cada passo que nós vamos dando com coragem, motivados pela força do Espírito Santo, para que Deus realize a sua obra de amor na vida de todos nós. Rezamos pelo mundo inteiro, rezamos pelos nossos irmãos falecidos também por causa do coronavírus, rezamos pelas equipes de saúde que estão trabalhando para enfrentar essa pandemia mundial, rezamos pela sua família, pela sua casa, pelo seu chamado, pela sua missão, e que o seu coração esteja aberto para acolher essa palavra que abrasa, que aquece, que ilumina, que ensina e que converte, transforma cada um de nós. Nós colocamos agora nesse altar também a sua intenção. Você que está rezando conosco, nós acolhemos de coração essa intenção que você coloca agora nessa Santa Eucaristia, para que o Pai acolha com fervor e com carinho. E a palavra nos diz hoje, Jesus caminha conosco. É essa certeza que nos faz viver. Caríssimos, vamos pedir ao Senhor que tenha compaixão das nossas fraquezas, das nossas misérias humanas, da nossa falta de caridade, pelo nosso mau exemplo, que a gente tantas vezes se esquece de viver a palavra quando nós somos fracos, e a gente se esquece do grande poder de Deus. Por isso,
vamos suplicar o seu perdão cantando. Senhor, que sois o eterno sacerdote da nova aliança, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que nos edificais como pedras vivas no templo santo de Deus, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que nos tornais concidadãos dos santos no reino dos céus, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus, infinitamente bom e justo, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Com alegria, vamos entoar o nosso hino de louvor. Cantemos. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, Nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. nós vos damos graças por vossa imensa glória. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que
de Deus Pai. Amém. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Oremos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isso vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-os das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para que eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração, e exultou minha língua, e até a minha carne repousará na esperança, porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um dos seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estás vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Os me ensinais vosso caminho para a vida,
Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus, durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil, herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória. E assim, a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, revelai-nos o sentido da Escritura, fazei o nosso coração arder quando falardes. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então, Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade
que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então, voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde, e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E esses confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Saudação, paz e bem a todos vocês que estão rezando nesta manhã desse terceiro domingo desse tempo pascal. Nós vamos, como as primeiras comunidades, realizando na nossa vida a experiência de Cristo ressuscitado. Primeiro domingo, as mulheres foram ao túmulo bem cedinho, bem de madrugada. Como a gente celebra na Sexta-feira Santa a morte de Jesus, lá em Israel o dia começa sempre às 6 horas da tarde, 18 horas, assim que a lua aparece no céu. Então as mulheres não podiam cuidar do corpo de Jesus, ungiu o seu corpo com perfume. E ele foi colocado naquele sepulcro novo, aquela gruta na pedra. E lá rolaram aquela pedra e fecharam o túmulo. Como começou o Shabá, elas também não poderiam ir no Shabá realizar nenhum trabalho, nem se poderia caminhar pelo menos 1 quilômetro ao longo de todo o Shabá. Então, nas primeiras horas daquele primeiro dia da semana, que nós chamamos hoje domingo, as mulheres foram ao túmulo para ungir o corpo do Senhor com perfume, que era aquele rito mortuário. Os judeus realizavam isso quando nascia uma criança, ungiam o seu corpo com perfume para significar a bênção de Deus para aquela família, naquela vida que estava começando, para que aquela criança também ficasse livre de doenças e de todo o mal, como sinal da bênção de Deus. E o corpo também era preparado quando se ia para junto dos seus. Então, as mulheres foram realizar, esse gesto de caridade e de amor a Jesus. Mas eis a surpresa, quando elas chegaram e encontraram o túmulo vazio. E o céu, através dos seus anjos, dá essa boa notícia
a todos nós: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Verdadeiramente, Jesus ressuscitou. E na semana passada, mesmo estando fechadas as portas por medos dos judeus, Jesus ressuscitado com o seu corpo glorioso não encontra barreiras. Aquelas portas aferrolhadas não impedem que Jesus se faça realidade presente no seio da comunidade que está reunida para rezar. Jesus aparece no meio deles e diz: a paz esteja convosco. Tomé não estava lá. E Tomé, não tendo esta experiência da comunidade, de experimentar estar junto nesse corpo vivo, místico do Senhor em oração, não conseguiu sentir esta presença. Mas 8 dias depois, a comunidade estava reunida de novo, no primeiro dia da semana, no domingo, no dia do Senhor. E Jesus aparece e convida Tomé: toca não só minhas mãos, mas o meu lado. E Jesus então permite, que esta realidade que nós contemplamos na fé se torne tangível na realidade da nossa vida. Porque nós o tocamos, nós o sentimos, nós vivemos com Ele. E esses discípulos hoje de Emaús, que tomam o caminho contrário da fé. O êxodo foi realizado do Egito para Canaã. A capital de Canaã, dessa terra prometida, é Jerusalém. Então todo o caminho espiritual de quem vive a conversão é ir até a cidade santa, até Jerusalém, que é um lugar onde se considera que Deus está. Ela é, então a gente poderia dizer uma metáfora dessa realidade divina presente no meio de nós. E curiosamente, os discípulos hoje, eles saem de Jerusalém e vão para Emaús. É um êxodo ao contrário. Eles estão indo para longe de Deus. Então o texto aqui do Evangelho vai dizer para nós, que é muito interessante a gente ouvir. Eles estavam desanimados, E quando Jesus se aproximou, estava junto com eles, ele perguntou: o que foi que aconteceu? E eles vão dizer o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Foi, O verbo está no passado. Para eles é como se dissessem: toda a nossa esperança acabou. Tudo aquilo em que nós acreditamos deu em nada. E a gente diria hoje: demos com os burros na água, porque nós confiamos em Jesus e agora nós não temos mais nada, não sabemos aonde vamos, Então vejam que o texto é muito rico hoje, E ele vai dizendo para nós: eles estavam fazendo esse êxodo ao contrário. Quando Jesus se coloca junto deles, eles não o reconhecem. Os seus olhos não são capazes de reconhecer a realidade de Jesus que está se fazendo presente. Enquanto Jesus falava para eles das Escrituras, eles naquele primeiro momento também tinham um coração fechado. Porque eles tentam argumentar com Jesus, de toda forma, usando esse passado e como se a morte fosse a última palavra. Se a morte tivesse colocado uma pá de cal em cima daquela realidade e nada mais fosse possível. Então, Jesus tem paciência com eles, Eles continuam. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. É verdade, algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Foram de madrugada no túmulo e não encontraram o corpo dele. E voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus tinha ressuscitado. Então, a gente vê na palavra deles, esse desalento. Curioso, que a gente vai lembrar que no momento da morte de Jesus, lá no Calvário, só tinha um discípulo, o discípulo amado. Ele estava lá, junto com a mãe de Jesus e com as Marias e as mulheres. Ninguém permaneceu lá dos discípulos, todos se foram. E também esses discípulos de Emaús que seguiam Jesus não estavam lá. Por isso,
eles sentem esse desalento tão profundo. Quando alguém era crucificado, para os judeus, isso era o sinal de maldição. Os próprios judeus não gostavam de condenar ninguém à crucificação. Mas o Império Romano sabia, né, que aquelas pessoas que eram importantes para os judeus, os profetas, aqueles que anunciavam as coisas que poderiam abalar as estruturas do império e também, né, fizesse com que o povo se libertasse do jugo deles, eles sabiam que se fossem crucificados, eles eram considerados malditos. Então, por isso, o Gólgota é na entrada da cidade de Jerusalém. Havia os muros e os portões. Quem saísse ou entrasse, veria aquele crucificado lá. E a crucificação significava assim, olha, esse que morreu, a vida dele é maldita e a morte dele também. Ele não vai para junto dos seus. E os judeus então começavam a odiar aquele que tinha passado pela cruz. Por isso eles não gostavam de condenar ninguém à cruz. E os discípulos não estavam lá naquele momento, exatamente porque eles sabiam, né, que se eles apoiassem, eles também poderiam partilhar aquela morte. Eles estavam com medo. E as mulheres corajosas estavam lá. E elas, naquele momento, né, acompanharam até o fim a entrega de Jesus, também foram as primeiras a anunciar que ele estava vivo. E agora Jesus ali, junto dos discípulos de Emaús. Às vezes nós também tomamos esses caminhos que são contrários aos caminhos de Deus, que às vezes nos levam longe, que nos afastam. E curioso a gente perceber que mesmo assim Jesus se põe ali no caminho para nos explicar, para abrir o nosso coração, para abrir a nossa cerviz tão dura, para abrir os nossos olhos, o nosso espírito, para acolhê-lo, para entender as suas palavras. E a palavra de Jesus é um fogo que arde, é um fogo na boca dos seus profetas. A palavra de Jesus é um fogo que queima os nossos pecados. A palavra de Jesus é um fogo que transforma o coração de cada um de nós. Por isso, depois, os discípulos vão dizer, não ardia o seu coração enquanto ele nos explicava as Escrituras? Jesus retoma todo o sentido, explica aquilo que Moisés fez, a estrada que ele tomou, os desígnios de Deus, aquilo que Moisés ensinou, aquilo que os profetas ensinaram. Jesus explica para eles também o sentido profundo da oração dos Salmos, todo o Antigo Testamento, para que eles pudessem compreender na boca de Jesus que eles também precisavam se tornar profetas. Gente que tem esse dom da palavra, dom de anunciar, dom de falar com força, coragem, dom de levar esse fogo abrasador ao coração dos nossos irmãos. E a palavra que toca e que liberta e que ensina e que dá a vida, que instrui, né, que alimenta, é a palavra que faz com que a gente tenha força para caminhar. Penso que hoje nós devemos olhar para a caminhada da nossa vida. Qual é o caminho que nós estamos trilhando? Exatamente o texto vai dizer, olha, um dos discípulos de Emaús é o Cleofas. E uma das traduções possíveis, né, uma das traduções possíveis para esse nome é que ele significa ouvinte. Então o Cleofas é aquele que está escutando a palavra. E o outro discípulo não tem nome. Isso porque Lucas, concluindo aí no capítulo 24, o seu evangelho com essa passagem que nós estamos escutando, que escutamos hoje, ele quer que nós entendamos que é a nossa hora de ser esse outro discípulo que está no caminho fazendo a experiência do ressuscitado, ouvindo essas palavras de amor, deixando que Jesus se aproxime de nós com tanta delicadeza, com tanto amor, com tanto carinho, né? Com a força do seu bem-querer, experimentar esse bem-querer de Jesus na estrada da nossa vida. E Jesus, então, com o Evangelho, vai conquistando os nossos corações, acendendo em nós essa luz da fé. E passa esse dia, esses 11 quilômetros, né, muito simbólicos, porque 11 quilômetros a gente faz em pouco tempo, mas eles gastaram esse dia inteiro para dizer, quando nós estamos fazendo a nossa experiência de caminhar com Cristo ressuscitado. Leve o tempo que precisar. E o dia vai findando, né? E qual é o dia que não tem ocaso? O dia que não tem fim.
é o dia que nós estaremos com o Senhor para sempre. Todas as leituras hoje falam de caminho, desse nosso caminhar, desse nosso peregrinar na fé. E nós estamos então nesse caminho com Jesus. Tem gente que está cabisbaixa, desanimada, com o coração fechado, com a cerviz dura, com os olhos que não são capazes de enxergar a beleza de um Deus que está sempre atuando na história. E Jesus está lá, presente na nossa história, em cada momento, né? Na nossa Galileia, como os textos nos disseram há 2 domingos. Ele está lá, mesmo quando são as nossas misérias humanas que falam mais alto. Cristo se faz presente e Ele vai dirigindo a nós esse apelo corajoso para que a gente se abra de novo. Não importa, né? Às vezes a gente se sente fracassado, machucado, ferido. Às vezes a gente acha que aquilo que nós fizemos deu em nada, que não valeu a pena, que nós temos um grande insucesso naqueles projetos todos da nossa vida e que tudo foi por água abaixo. E Jesus vai se colocando no nosso caminho, se aproximando de nós, para que a gente possa entender o sentido de todas as coisas. Nós não somos só para essa vida, nós somos para a vida eterna. Por isso, né, as vicissitudes dessa vida, esse ir e vir, né, esse altos e baixos da nossa vida, nada disso nos assusta, porque a nossa alegria consiste em estar com Jesus. Mesmo viver esses tempos tão terríveis para nós de coronavírus, a nossa alegria vem da presença viva de Jesus junto de nós. E com Ele, nós temos força para enfrentar todas as dificuldades que se nos vêm pela vida. Então, mesmo que esse momento é difícil, nós perseveramos. E nós temos essa esperança viva em Jesus. Finalzinho da tarde, Jesus faz que vai seguir adiante, que Ele vai seguir em frente. E os discípulos, então, né, sem ter a compreensão, mas profundamente tocados por Jesus ali naquele momento, vão dizer para Ele: fica conosco, Senhor. É tarde, o dia já vai chegando ao fim. E Jesus toma o pão e abençoa o pão e reparte o pão. E ali naquele momento, quando Ele começa a distribuir, eles o reconhecem. E o texto diz que Jesus desapareceu diante deles. Ou seja, a gente tem outras tradições que vão dizer que Jesus ficou invisível. Nós somos chamados a fazer a experiência desse Cristo vivo, que já teve a sua existência material nesse mundo, mas que agora a gente não enxerga com os olhos da carne, mas nós reconhecemos no mistério da Eucaristia a sua presença viva, atuante, ressuscitada no meio de nós. E a força dessa Eucaristia, ela é tremenda, é tão grande, junto com a força da palavra, que os discípulos que estavam fazendo aquele êxodo contrário, aquela fuga no meio daquela desesperança, são profundamente tocados pela graça de Deus, retornam para Jerusalém, no meio da noite, na escuridão, com todos os perigos do caminho, sem medo do que ia lhe acontecer. Então, né, a gente, tantas vezes, quando se aproxima dos outros, a gente gosta de dizer: eu sou um miserável, a minha vida é um fracasso, eu sou um pecador, como é que Deus pode olhar para mim? E não sei o quê. E a gente conta às vezes as desgraças da nossa vida. Esses discípulos não, eles vão aos outros para dizer: Jesus ressuscitou, Ele está vivo, nós o encontramos, nós estivemos com Ele, Ele nos explicou as Escrituras, o nosso coração ardia, e nós tivemos certeza quando Ele celebrou a Eucaristia e nos deu do seu pão. Quantas maravilhas nós temos para contar dos milagres que Deus tem realizado na estrada, no caminho de cada um de nós. Quantos prodígios Jesus tem realizado na nossa vida. Quantas bênçãos e graças nós todos recebemos de Deus. E nós precisamos proclamar ao mundo esta obra de amor e salvação que Jesus está realizando para inflamar os corações. Papa Francisco, nesses dias, tem dito isso a nós, né? Depois que a gente está nesse caminho de Jesus e vive essa experiência do ressuscitado, nós é que temos que levar essas palavras abrasadoras, cheias de conforto, de luz e de fé, a todos aqueles que estão desesperançados.
àqueles que estão fracassados, aos que estão cabisbaixos, àqueles que estão desanimados no caminho. Nós temos que levar esta coragem da fé, mesmo, né, que não pareça, mas nós sentimos essa presença viva de Jesus, e o fogo dele arde dentro de nós. A força da presença do ressuscitado coloca a gente de pé, nos faz viver e não nos deixa no meio da estrada, do caminho, mas nos leva rumo à salvação. Então que você hoje esteja nessa estrada. A nossa alegria não é nada que esse mundo pode proporcionar, mas a alegria é a certeza da presença do ressuscitado na nossa vida, no nosso caminho. É a presença de Jesus vivo dentro de nós. Qual é a sua experiência de ressurreição? Quando foi que você sentiu essa presença viva de Jesus caminhando com você? Quais prodígios e portentos e maravilhas você pode contar daquilo que Deus realizou na sua vida? Partilhe com os outros, leve esperança aos corações, ajude essa fé a permanecer viva, e vamos caminhando, que nós vamos superar esses tempos tão difíceis. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos fiéis, irmãos e irmãs, com a graça de Jesus que conduz nossa vida, vamos professar nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E com essa fé, irmãos e irmãs, iluminados pela presença do Cristo ressuscitado, que caminha conosco, que apareceu aos nossos corações pela sua palavra proclamada, preparemo-nos para encontrá-lo na realidade da nossa vida, suplicando como os discípulos de Emaús: ficai conosco, Senhor. Ficai conosco, Senhor. Quando nos sentimos fragilizados, Ficai conosco, Senhor. quando nos sentimos tentados, Ficai conosco, Senhor. quando nos sentimos fracos diante do mal, Ficai conosco, Senhor. quando nos deparamos com tanta desigualdade social, Ficai conosco, Senhor. quando vemos o planeta ser destruído pela ganância, Ficai conosco, Senhor. quando nossa fé parece insuficiente, Ficai conosco, Senhor. quando vós reconhecemos na Eucaristia, Ficai conosco, Senhor. quando desejamos caminhar contigo nesses tempos de coronavírus, Ficai conosco, Senhor. Quando é preciso que a nossa vida e o nosso coração viva a verdadeira conversão, ficai conosco, Senhor. Quando a nossa fraqueza precisa da grande força de Deus para que nós sigamos sempre em frente, ficai conosco, Senhor. Senhor Jesus, que sintamos sempre arder os nossos corações quando nos falais, e que saibamos sempre reconhecer-vos no sinal do pão partido e partilhado com os irmãos. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Então nós nos preparamos agora para o nosso ofertório, que você possa ter nesse momento, né, a graça também de participar conosco, para que a gente continue sempre essa obra de amor e de evangelização. Você pode fazer a sua oferta, o seu dízimo. Nós temos o número da conta aparecendo aí na tela da televisão. Temos também, né, para que você possa participar, você pode ligar aqui na paróquia e anotar depois esse número da conta, pode fazer um TED. Ao longo da semana você pode deixar aqui sua oferta nos cofres da igreja,
ou trazer também 1 quilo de alimento não perecível. Estamos precisando muito dessa ajuda, porque são muitos irmãos precisando de uma cesta básica. Então, tudo é para a construção do reino de Deus. E importante que você dê de coração, Não importa a quantia, mas importa esse gesto de amor, de participação e de compromisso com esse reino de amor. Jesus reparte o pão no final do Evangelho e assim o reconhece. E Jesus é reconhecido hoje no nosso gesto de amor, de entrega, de doação e de compromisso. Então, cantando, vamos fazer o nosso ofertório. As nossas ofertas de vinho e de pão celebram a glória da ressurreição, a glória da o grão que morrera no seio do chão renasce no trigo, tornando-se pão. A uva amassada, pisada, moída, ressurge no vinho, sustento da vida. As nossas ofertas de vinho e de pão celebram a glória da ressurreição, a glória da ressurreição. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa igreja em festa. Vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e ressurgindo, deu-nos a vida, transbordando de alegria pascal. Nós nos unimos aos anjos e a todos os santos e santas para celebrar vossa glória, cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor.
Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar esse mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Irmãos e irmãs, eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição, da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecendo o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos do corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora Aparecida, São José, seu castíssimo esposo, e hoje lembrando São José como São José operário, rezando por todos os trabalhadores e de modo especial pelos desempregados, e todos os santos e santas, nosso padroeiro Santo Antônio, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo José Roberto, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que a conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram dessa vida. Então hoje lembrando Maria de Lourdes Casagrande, Kelis Regina Casagrande, o seu Diro Gobete, 1 ano e 10 meses de falecimento. Dona Arlete Lima Gobete, 1 ano de falecimento. Cláudia Regina Ferri Correia, Daniel Roberto Ferri, 7º dia de José Moreira dos Santos e 7º dia de Olga Rodeguel Celso e Antônio Infante. De todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça.
Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Trazendo presente a festa de São José Operário que se aproxima, nós rezamos então pelas famílias, pelos trabalhadores, de modo especial por aqueles que estão desempregados, por aqueles que estão passando tanta necessidade. E nós queremos dizer, fica conosco, Senhor, que a presença viva de Jesus nos faça solidários, irmãos, e que a gente possa repartir todos os dons que recebemos de Deus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos... Digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo e sangue de Cristo me guarde junto com o meu povo para a vida eterna. Amém. Onde está
Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo, e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne, por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, lembrando a você, a nossa cruzada das senhoras católicas está fazendo as cestas básicas para ajudar as famílias que têm necessidade e que estão precisando desses gêneros alimentícios. Então, quem puder colaborar com 1 quilo de alimento não perecível, pode trazer aqui na igreja e deixar ao longo da semana. E você também, né? Lembrando, pode fazer a sua oferta para ajudar o nosso trabalho de evangelização. Então, pode deixar aqui ao longo da semana, nos cofres, a sua doação, a sua oferta, o seu dízimo. Importante que você participe de coração e nos ajude, né? Graças a Deus, a gente tem conseguido chegar aí no seu lar com essa transmissão que é tão bonita. E graças a Deus, de casa, você pode rezar conosco e acompanhando aí em cada domingo, participando com a sua comunhão espiritual. Nós estamos felizes porque isso acontece, mas também desejosos que em breve nós estejamos todos juntos aqui de novo na Basílica. Mas até que isso aconteça, é importante que a gente continue ajudando nosso trabalho, que é um trabalho de amor, de evangelização e de serviço a todos. A igreja fica aberta durante a semana, mesmo as atividades mais simples, né? Nós temos que deixar a igreja limpa, tem que estar tudo em ordem, a conta de luz tem que estar paga. Então, por isso que a gente precisa da sua ajuda. Então, quem puder, nos ajude e faça a sua doação. Não esqueça, né? É 1 quilinho, uma lata de óleo, seja lá o que for, qualquer porção de alimento não perecível vai nos ajudar. Que você tenha, então, essa disposição, esse ânimo, essa coragem de compartilhar. Às vezes é fácil a gente dar quando a gente tem muito e está sobrando. Difícil é a gente dar agora, né? Que também, de certa forma, nos falta. E a gente dividir aquilo que a gente tem, sabendo que o outro, de repente, está passando fome, não tem nem o que eu tenho. Então, essa é a coragem, de saber que a providência divina jamais falta e não vai deixar faltar nunca. E é por isso que a gente pode acreditar em Jesus e partilhar dele, com ele e com os nossos irmãos, aquilo que dele nós recebemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem da Conceição Aparecida e de São José Operário, desça sobre todos vós e vossas famílias a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos levar aos outros a esperança, um consolo, a certeza da presença viva de Jesus ressuscitado no nosso caminho. Meu irmão e minha irmã, bom domingo para vocês, bom almoço, muita paz, boa missão, ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Rede